Hoje eu escolhi um tema que talvez já seja bem interessante vocês usarem no dia de hoje. Vocês sabem, né, que a comunicação, ela nos surpreende a cada dia e hoje a comunicação está em total evidência. Aliás, essa live faz parte do aquecimento da comunicação de sucesso, da Masterclass Comunicação de Sucesso, porque é a minha contribuição trazendo temas que possam ser úteis para o dia a dia de vocês, o pessoal que sempre está aqui me seguindo e que quer dar um basta aos problemas de comunicação. Então, a comunicação, ela permeia o nosso dia a dia, mesmo sem a gente perceber. E quando você tem uma dificuldade em relação a um ponto, aquilo trava o teu desempenho em várias situações. Então, quando a gente pensa assim na ideia de comunicação de sucesso, isso significa que é a necessidade que hoje todos nós temos de falar bem em todas as situações, e não são poucas. Então, desde o nosso convívio familiar, do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos profissionais, tanto, enfim, com tantas variáveis, no dia a dia profissional online, híbrido, presencial, quer dizer, gravação de vídeo, apresentação em público, apresentação online. Quem dá conta disso tudo? Tem que estar, de fato, trabalhando bastante. Quando nós vamos trabalhar um princípio da comunicação, a gente tem que pensar assim, onde que estão os nossos pontos de dificuldade? Onde estão, né, os nossos pontos? Então, por exemplo, se você percebe que não organiza bem a fala, eis algo para ser trabalhado. Se você não pronuncia bem as palavras, então, identifique onde é que está o seu ponto que vai fazer você ter sucesso na comunicação. Não necessariamente falar bem seja falar perfeito, claro que não, mas é dominar aquilo que mais te pega, a dificuldade que você pode passar a observar todos os dias com o máximo de cuidado. Quando nós pensamos especificamente nas reuniões online, o que nós temos que ter em mente é que esse é um momento muito específico do nosso dia que requer alguns cuidados. E esses cuidados podem ser muito simples, mas quando bem administrados, fazem a diferença para que não pareça uma presença amadora. O que eu quero dizer com isso? Canso de ver as pessoas entrando em reuniões de qualquer jeito. E dessa forma, o que acontece é que a pessoa se representa mal. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos para que vocês observem, para que vocês reflitam e vejam assim, na próxima reunião online, como que vocês podem entrar e já fazer a comunicaçãozinha de sucesso. Bom, tudo parte de um preparo, e esse preparo vai de uma organização prévia. Eu acho, não falando mal de nós mesmos, brasileiros, mas a gente tem uma mania de deixar as coisas muito para cima da hora, e nós, quando vemos, temos que fazer as coisas do jeito que der, não é mais ou menos assim em muitas coisas? Uma reunião, imagina, quem está fazendo home office já está em casa, ou em algumas situações, no próprio ambiente de trabalho, mas cada um bem isolado, enfim, e aí, vai entrar na reunião só com o corpo presente? Não, então vamos lá. Vamos pensar em tudo que envolve uma reunião online. Primeira coisa, o lugar. O lugar interfere muito na comunicação, na ideia que você vai transmitir, como você vai transmitir as suas opiniões. Por isso, você vai escolher um lugar que seja neutro, tão neutro quanto possível. O que significa isso? Que você vai escolher um canto que não tenha muita informação pessoal. Por exemplo, não vai fazer uma reunião
no quarto, não vai, quer dizer, até numa situação mais específica, se não tiver outro jeito, vai ter que ser no quarto mesmo. Mas aí não vai estar com a cama desarrumada atrás, você vai cuidar de coisas que, enfim, que estão ali no teu dia a dia, mas que vão entrar no contexto reunião profissional. E é um ponto só de atenção de tirar algumas coisas. Eu hoje vim cedo para o meu consultório é um lugar muito gostoso, olha lá, tem muitas árvores, deixa eu virar um pouquinho aqui para vocês verem. Gostoso, né? Essa árvore aí é minha parceira, minha amiga. Eu apelidei ela, dei o nome de Maria Antônia para ela. Eu acho ela muito linda e muito exuberante. Enfim, o meu canto aqui é contrário do que me favorecia, digamos, em relação à luz. Então, se eu estou preparando um ambiente para uma reunião, eu tenho que levar em consideração a iluminação. Se eu quero ficar onde está a minha cadeira, minha mesa e tal, eu vou ter que dar uma providência. Eu estou com uma luz na minha frente. Quer ver? Ó, se eu tirar essa luzinha aqui da minha frente, já perco bastante em relação a vários pontos. Vocês conseguem ouvir o passarinho, mas hoje alguém resolveu também cortar grama aqui. Daqui a pouco eu vou até pedir licença e vou ali fechar a janela. Então, olha só, esse também é um ponto. Vou fazer isso já. Quer ver? Então, espera só um pouquinho, pessoal do YouTube, fique aí que eu só vou ali fechar a janela. Outro ponto importante é trabalhar com a ideia de, ó, quer ver como muda o áudio? Ah, então agora já ficou melhor a parte de áudio. Som e iluminação. 2 pontos básicos e totalmente pertinentes para que você consiga fazer uma reunião já mais assertiva. Eu comento com a minha família que uma das coisas mais difíceis no período de pandemia, digamos, da minha ida para casa, porque desde março eu estava atendendo basicamente na minha casa, e é usar o fone de ouvido. E mesmo aqui, vindo ao consultório, estou atendendo muito online, o dia inteiro com o fone de ouvido é a melhor forma, por ter o microfone mais pertinho, mas por outro lado, o que eu percebo é que poucas pessoas entendem que o nível de ruído do seu ambiente interfere muito em quem está ouvindo. E se a pessoa que está te ouvindo, ela está também com, enfim, com fone, entra diretamente lá. Outro dia tinha um barulho de metal, de panela, que assim estava uma orquestra na minha orelha, e eu tentando me concentrar no que eu estava fazendo, mas aquele barulho realmente acabava interferindo muito. E chega no final do dia, a tua audição está assim, super prejudicada, porque cansa muito ouvir. Portanto, não é brincadeira essa história de preparar o ambiente para você poder falar nesse ambiente que seja o mais silencioso possível, ajuda muito. Eu estava com a janela aberta agora, vocês ouviram, ótimo, lindos passarinhos e tal, mas tinha alguém cortando a grama também. Bem na hora que eu comecei a live, começou também o cortador de grama trabalhar junto comigo. Quer dizer, não é uma coisa que você espera que aconteça, mas o que você tem que fazer, no mínimo? Né? Vai ali, fecha a janela, reduz tanto quanto possível. Tem momentos que não dá para ser diferente. Voltei à questão da preparação, áudio e iluminação. Ok, não precisa ser uma iluminação perfeita, nós não estamos no estúdio nem nada disso, mas você tenta acertar da melhor forma possível. E, ok, trabalhou com isso, o que você vai ter que organizar a partir de então? A escolha do tema, ou seja, o tema da reunião precisa passar por uma organização. Eu
penso que se você vai participar de uma reunião no presencial, esse tipo de cuidado também tem que existir. Vocês repararam que as reuniões online hoje são muito mais objetivas e diretas do que as que eram presenciais no estilo anterior a toda essa nossa história aí, né? Esse momento que nós vivemos. E, na minha avaliação, isso tem muito a ver com essa relação necessária do uso do tempo e do uso eficiente do tempo. Eu participava de muitas reuniões antes presenciais em que era nítida a falta de preparação dos participantes. Aí a reunião, ela abre para uma discussão sem fim, que vai, cada um dá uma opinião, aquela opinião divaga. Isso tudo no online não cabe. Você não pode ficar divagando no online, porque o teu tempo é bem escasso em relação ao tempo que você vai ficar ali com os outros. Então, o que você vai ter que fazer? Otimizar o seu tempo, e os outros também vão ter que otimizar os tempos deles para que as coisas aconteçam. Então, o que nós temos que levar em consideração nesse momento de pandemia, enfim, que a gente se organiza de outra forma, é aprender a lidar com as ferramentas, sempre relacionando tempo com eficiência da comunicação, porque tudo no online gera em torno disso. E quando nós vamos trabalhando a relação do tempo, nós vamos entendendo que a fala, quando ela é preparada, ela é mais econômica, ela é mais objetiva e direta. Bom, eis então o primeiro motivo pelo qual você deve pensar: por que é que eu tenho que falar de uma forma objetiva e clara? Porque você chega mais rápido, então veja, os teus pensamentos chegam mais rápido no pensamento de quem precisa ouvir, você estrutura melhor as suas ideias e faz com que também as pessoas percam menos tempo. Então, fazer alguém perder menos tempo com a sua fala é maravilhoso. Portanto, o que nós podemos levar em consideração? Ó? Faz lá um script. Eu tenho várias formas aqui no consultório, por exemplo, olha, eu tenho essas fichinhas que eu sempre dou para os meus clientes e elas fazem parte aqui do meu dia a dia. Vou falar alguma coisa, vou participar de alguma coisa, o que eu faço? Coloco todas as ideias aqui. Por que essa fichinha é pequena? Ela tem que ser pequena porque você tem que organizar o seu pensamento de uma forma compacta. Tem várias metodologias para isso. Durante a Masterclass, nós vamos trabalhar com algumas delas, mas eu já posso dizer que nunca escreva tudo que você vai falar. Não, prepare pensando o seguinte, faça a seguinte pergunta: o que é mais importante nessa reunião? O que nós vamos discutir? Em cima desse ponto principal, a essência do motivo da reunião, da pauta dessa reunião, tem que ser algo que guie toda a órbita desse tema, ou seja, você vai dizer qual é a minha participação em relação ao tema, mas de uma forma bem pontual, não divague. Diga, bom, em relação a isso, eu tenho que falar pá. E vá bem claro no ponto, ou seja, esse ponto tem que ficar assim, aceso, para que você consiga, então, estabelecer essa conexão de objetividade. Objetividade não é uma coisa que se nasce objetivo e que se tem facilidade para ser. Não. É o desenvolvimento da estruturação do pensamento. E isso, quem me acompanha já há mais tempo, sabe que é um dos pontos primordiais de todo o trabalho de aperfeiçoamento da comunicação. E a clareza de ideias, tem muito a ver com a forma como você exercita isso no seu dia a dia. Não é exercitar só no momento que você
está no momento, numa situação específica. Ah, vou gravar um vídeo, tem que ser objetivo. Ok, tem também. Mas é muito mais difícil você se tornar uma pessoa objetiva quando você não pratica isso no seu dia a dia. Então, essa prática diária, quando você estabelece uma relação de controle, de tempo e de quantidade de fala, você necessariamente vai passar as suas ideias por aquilo que eu denominei de funil da clareza, e esse funil da clareza é fazer uma reflexão prévia sobre os pontos que você precisa tratar e como você vai fazer isso. Então, isso é muito gostoso, porque você começa a perceber que é muito mais prazeroso falar algo quando se tem objetividade do que quando se enrola e não se chega a lugar nenhum. Outro cuidado que nós temos que levar em consideração nas reuniões online é o não atropelar os outros. Isso é bastante complicado, por quê? Tá todo mundo lá, né? As carinhas todas no vídeo, você quer falar alguma coisa e, no entanto, não tem espaço, porque aquela pessoa que está falando, fala, 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 e não te dá aquilo que nós chamamos de turno. O turno é a pausa que naturalmente acontece num diálogo para que o outro entre. E é o momento de fazer, por exemplo, um aham, aham. Quando nós estamos conversando, podem observar que em algum momento a gente faz naturalmente. Não é algo que você faça de propósito, mas é um encaixe perfeito. Quando nós estamos conectados com o que o outro está falando, esse aham vai acontecer naturalmente. Ele pode ser sonoro ou pode ser um movimento de cabeça. Olha que interessante isso. Isso é o turno da fala. O turno é quem está com a palavra. Num diálogo, pressupõe sempre a mudança de turno, ou seja, eu estou aqui falando com vocês, estou imaginando vocês aí fazendo um cafezinho, tomando um café bem gostoso, com um pãozinho com geleia. Bom, então, nessa conversa, chega o momento que vocês vão falar também. Digamos, né, que isso fosse possível aqui, se nós estivéssemos fazendo uma reunião e que vocês pudessem entrar também. Aí, passei o turno para algum de vocês. Muito bem. Na hora de pegar de novo, eu tenho que prestar muita atenção, porque é no momento do aham que cabe uma intervenção. Isso é tão sutil, mas é tão poderoso que, se vocês hoje começarem a observar, vocês vão ver quem são as pessoas que se comunicam bem e as pessoas que se comunicam mal, e vão chegar a uma simples constatação: a pessoa que atropela os outros não tem turno instalado, não consegue pensar nesse momento, não consegue perceber esse momento de pegar a palavra do outro. Eu tenho visto muito em reuniões, quando um começa a falar e coloca um volume de voz mais forte e tal, a outra pessoa estava falando e ele entrou quebrando a fala como se fosse normal, roubar a palavra do outro. Ah, e se for alguém que vai expor uma opinião de uma forma bem tímida, bem baixinha, e tem nessa sala online alguém na tua equipe que, pá, que chega, olha, é bem complicado isso. Então, eu vejo que um grande fator de posicionamento para as reuniões online tem muito a ver com esse aspecto do saber usar o turno. Na verdade, isso é para a vida, porque se você usa bem o seu turno e você está muito atento, atenta ao turno do outro, isso é maravilhoso, porque o diálogo acontece. Monólogos são chatos, e sempre que nós temos a presença do outro, nem que nesse caso aqui, como as situações online, de live, acabam ocorrendo, eu tenho que sentir vocês conversando junto comigo, porque senão não faz sentido, não é assim? Então, por exemplo, aqui, ó, o Cláudio Mata me falando que comeu tapioca, viu? Então, ele já está conversando comigo, vocês estão me contando também algumas coisas, e com isso,
nós imaginamos o outro, imaginamos o tempo da fala e não saímos falando sem pausa. Semana passada fiz uma reunião e, enfim, era sobre uma mentoria que eu vou fazer com uma determinada pessoa numa empresa, e isso acontece com muita frequência. Semanalmente eu tenho esse tipo de reuniões, e a pessoa que me introduziu o assunto, ela falou por 5 minutos sem parar, sem barará. Ela tinha preparado um assunto e esse assunto não teve turno, ou seja, foi um monólogo muito difícil de acompanhar. Então, olha só, preparei o assunto para falar, na hora que eu vou falar, não é simplesmente blá, 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 sair correndo lá. Você vai ter que trabalhar essa sensação de escuta do outro lado. Então, você vai expor as suas ideias, mas sem já trazer para o outro um ritmo que não seja de conversa. A conversa tem que ter o outro, presente ou não, falando, ele tem que existir. Porque isso dá condições do outro interromper. Ou seja, uma reunião online, que é o tema da nossa live de hoje, que ele, enfim, esse outro está ali presente. Se você, blá, desanda a falar, não tem como cortar. Bom, então veja lá. Do outro lado, nós temos um outro ponto fundamental para ser observado, que é a dificuldade de se expor. É o medo, é a vergonha, e estou na câmera, como é que eu faço isso e tal. Aí tem que trabalhar muito. Hoje, aí na internet, tem muita gente dando dica. Dica todo mundo pode dar, é ou não é? Mas o treinamento, ele tem que ter consistência. E é isso que eu estou querendo propor para vocês, um treinamento que ele é baseado em 36 anos trabalhando diariamente com pessoas, ou seja, eu não vou testar nada em ninguém, eu vou trabalhar com técnicas que, enfim, já fizeram muitos profissionais vencedores, e eu quero também contribuir para que você transforme a sua comunicação. Ainda a gente encontra na internet as pessoas, outro dia eu estava falando isso para os meus alunos, o pessoal dando dicas, ai, olha, quer melhorar a sua voz, coma maçã. As coisas vão muito além do que isso, muito, muito além, tem muita ciência, tem muito estudo, e quando nós passamos a observar esses detalhes que nós estamos conversando aqui hoje, as coisas vão clareando, porque são sutilezas. Mas essa questão do turno, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, tem muita ciência nisso. Não é uma coisa aleatória, ai, olha, fale no turno. Não, é a relação que se estabelece entre quem fala e quem ouve, os famosos, né, receptor. Então, quem ouve uma mensagem tem que poder entrar nesta conversa. E aí, é por aí que nós vamos estabelecendo um canal em que a comunicação não é uma coisa aleatória, não é uma coisa que você simplesmente acorda falando de qualquer jeito e vai dormir falando de qualquer jeito. Não, você passa a ter uma atitude proativa frente à sua comunicação, porque você conhece, você desenvolve toda a habilidade para fazer isso da melhor maneira possível. Se você faz parte do grupo de pessoas que tem pavor de se expor, que prefere que o outro fale no seu lugar, faça uma promessa para mim aqui, agora. Agora. Cida, prometo não deixar ninguém falar no meu lugar. Combinado? Isso é, assim, difícil para quem tem dificuldade para colocar suas opiniões, mas necessário. Tudo bem, tem que se preparar para fazer isso com segurança, mas não dá para ficar achando que pode ser invisível. Não, chega. Você vai participar de uma reunião. Fez aquela perguntinha básica, tá? O que é que nós vamos discutir aqui? E qual a minha participação nisso? Quem tem medo de se expor acaba adotando, muitas vezes, uma atitude muito passiva diante das situações, porque nunca
coloca as opiniões. E como que fica isso? A pessoa que não dá opinião, ela é percebida como uma pessoa sem opinião, sem atitude. Então é uma coisa que realmente tem que mudar, porque se você não coloca a sua opinião, você tem que aceitar a opinião que foi colocada lá. E quantas vezes eu ouço pessoas vindo buscar o meu trabalho que dizem: chega, eu não quero mais sair de reunião com a sensação que a minha opinião era melhor, mas eu não consegui dar. Se a sua opinião era melhor, você tinha obrigação de ter alertado todo o grupo que você tinha uma opinião muito boa. Mas isso não é fácil, é exercício, mas esse exercício precisa começar de forma simples. Então, por exemplo, você sente que num ambiente familiar é mais fácil fazer enfim, uma observação, fazer um comentário. Observe como você faz isso num lugar que você tem segurança de falar. E a partir daí, você começa então a fazer ajustes para que você também leve essa facilidade e essa segurança para outras situações. Então, por exemplo, numa determinada reunião em que você tem algo que você quer falar, se arrisque, mas nem que o coração esteja lá, pá, 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 batendo muito forte, saiba que ele vai se superar e que você vai conseguir, mas você tem que ter primeiro esse propósito. Eu tenho, inclusive, no meu site uma frase que é assim: se você tem o desejo de progredir, a comunicação vai ser parceira. O primeiro ponto de virada é se forçar a situações que, teoricamente, você não se sente capaz. Você vai ter que explorar isso. A Jaque está falando aqui, ó. Eu faço parte desse grupo, mas depois de anos, ontem aceitei um convite para uma apresentação em um curso. Será no dia 27, mas já estou perdendo o sono. Não, Jaque, você já se inscreveu na Masterclass? Vai ser ótimo, hein? Porque do dia 23 ao dia 26, nós vamos dar um jeito nesse seu medo aí de fazer a apresentação. E olha que exemplo lindo, maravilhoso, parabéns, hein? O momento que você diz, eu tenho medo, mas aceitei um convite, pronto. O que é que você está colocando? VFMA, vou falar mesmo assim. Não tem essa, vou me preparar, vou suar, vou ficar nervosa, vou ficar nervoso, tanto faz, tem que sentir que tem esse compromisso de se posicionar. Então, vamos fazer aqui uma recapitulação de tudo que nós conversamos nesse momento tão gostoso de live de manhã. Eu adoro esse horário, hein? Só aqui reforçando isso. Bom, primeiro é que uma live, uma reunião online ou qualquer coisa online, uma apresentação aí, já que tem que ter necessariamente a preparação da luz, que não precisa ser uma luz de estúdio, nada disso, mas você tem que estar com o rosto iluminado, e do áudio também, deixar o ambiente o mais silencioso possível, para não, literalmente, atacar os ouvidos de quem vai lhe ouvir quando você estiver falando, quando você abrir o seu microfone. Bom, uma coisa que eu não falei, mas é que eu falo sempre isso, mas vou aqui reforçar: câmera ligada. Melhor forma de você se tornar uma pessoa bem invisível e bem descartável é você ficar sempre com a sua câmera desligada. Se você não está presente, você não, literalmente, vai fazer diferença. Porque, não, eu não vou chamar porque ele deve estar ocupado com outra coisa. Tá ali, só o nome na tela. Isso é uma grande bobagem. Tem que trabalhar, a não ser que seja sim, uma questão de conexão, que todo mundo ali combine, ó, vamos deixar as câmeras desativadas porque estamos com problema de conexão. Aí é uma outra situação. Mas fora isso, sempre a câmera ativada e o microfone desativado. Vai falar, ativa o microfone, e por isso que é importante ter esse ambiente silencioso. Muito bem, esse preparo técnico já vai ajudar muito.
Outro ponto no preparo é tirar de trás tudo aquilo que não for relevante para a sua apresentação. Vou fazer uma live às 7 horas da manhã, não preciso fazer isso no meu quarto com a minha cama desarrumada. Não, vou organizar as coisas para que também a fala seja organizada. Isso é bem importante. É claro, né, nós estamos falando aqui de uma situação de atividade profissional. Se for entretenimento, vamos lá, para o TikTok, para outro, tanto faz o fundo, isso tudo não tem nada a ver com a realidade do entretenimento, mas é preciso saber que existe uma diferença muito clara entre situações profissionais e situações pessoais. Por favor, sempre levem isso em consideração. Não é querer ficar fazendo regra chata, isso e aquilo, não. É só levar em consideração que um ambiente de trabalho, ele vai tratar de assuntos relacionados ao teu campo profissional. Por isso, todo esse cuidado reflete no ponto de atenção. A atenção vai estar sobre o conteúdo. Sempre que nós preparamos algo é para que o foco fique onde nós queremos que fique, ou seja, é o conteúdo. Se você vai tratar um assunto e está tudo desarrumado lá atrás, aquilo acaba também fazendo parte da tua própria história ali, do teu próprio conteúdo. Já diferente, se você está lá postando um vídeo lá, vocês sabem que eu adoro o Whindersson Nunes, adoro, né? Pode estar em qualquer lugar, deitado, aí é uma outra realidade, uma outra situação. Muito bem, dentro dessa proposta de você se preparar, você vai colocar o teu tema escrito em tópicos, só para você lembrar quais são os pontos que você não pode deixar de falar nessa reunião. Ótimo, colocou esses pontos, vai também levar em consideração o momento da fala. Esse momento deve ser sempre de acordo com o turno do outro, ou seja, é o momento que o outro faz uma pausa, que você ou já sinalizou, levantou a mão, porque essas reações nas plataformas de reuniões, elas são muito úteis, então levantou a mão, você quer falar, pediu a palavra, mas mesmo assim, se for alguma situação que você vai ali abrir alguma coisa, você simplesmente coloca a tua ideia no momento certo. Não atropele ninguém, não deixe de falar. São duas realidades opostas que andam lado a lado, porque quem fala com muita facilidade, muitas vezes atropela com muita facilidade também. E quem não fala é atropelado com muita facilidade também. Portanto, são dois cuidados aí que precisam estar no radar. Veja, você faz parte do time que atropela ou do time que é atropelado ou atropelada. Tem que ficar ali ligadíssima nisso para não dar confusão e para você não sair da reunião com aquela sensação de ai, que droga, não falei tudo o que eu pensava. Bem, reuniões online existem para resoluções de situações e a nossa contribuição sempre deve ser respeitada. E nunca pense que a tua opinião não é importante, por isso eu não vou dar. Ah, deixa que o outro dê. Não, vai lá. Não seja cortado, atropelado por ninguém e não deixe de dar sua opinião. Esse é aqui o nosso contrato para as reuniões online, combinado? Bem, então deixa eu mostrar para vocês. Agora não vai nem dar para ver, mas olha, vocês vão ver um sol. Se preparem aí para a luz. Olha lá, hein? Agora, minha Maria Antônia aqui, minha árvore, ficou muito legal, hein? Olha só, que dia maravilhoso que está começando aqui. Ai, eu adoro. Muito bem. Olha, deixa eu vir para cá. Uma última perguntinha aqui. Quando a outra pessoa fala muito alto e atrapalha na hora de se expor? Olha, Carol, esse é um grande problema mesmo. E em algumas sessões você pode, dependendo, né, se você tem a possibilidade de falar, às vezes pode dizer assim, olha, o áudio está muito alto, não tem como abaixar um pouquinho.
tem que dar um toque, porque quem fala alto não percebe que fala alto. E tem mais uma coisa, quem fala alto tem muito a ver com a característica de personalidade, com vários fatores. E sempre recebe o feedback dos outros. Ah, fale mais baixo, em casa principalmente, mas a pessoa não percebe que fala alto. E aí, com isso, é bem importante dar esse toquezinho sutil, falar assim, olha, tá muito alto aqui. E, de fato, o, o uso do nosso fone, que é tão comum aí para que a voz chegue com mais facilidade, como é importante a gente respeitar muito a forma como a nossa voz vai chegar no ouvido do outro. E é aprendizado. Nós vamos falar bastante sobre voz na sequência aí, durante toda essa preparação da Masterclass, mas é fundamental que vocês passem a observar isso já nas reuniões e não precisa de muita coisa para perceber se o volume está alto ou não. É só você começar a gravar a sua voz, a ter mais percepção. E outra, quando alguém fala, se fala alto demais, em vez de dizer eu não, abaixe o volume e experimente um outro volume para você ver se você estava falando alto ou não. Essa é uma coisa simples e fácil de observar. Bom, meus queridos, minhas queridas, por hoje eu fico por aqui, porque eu já vou começar a minha jornada aqui no consultório, quero também preparar as minhas atividades, e com isso, mas assim, ó, atendendo online, atendendo de máscara, duas máscaras, porque o momento não está para brincadeira. Então, levem a sério aí, por favor, tudo isso e vamos passar juntos por essa, tá bom? Então, amanhã nós vamos falar sobre algo que me incomoda muito, que é a falta de percepção do lixo. Desculpa radicalizar, mas é isso mesmo, não quero ofender ninguém, que é o vício de linguagem, e tantos outros. Nós vamos conversar bem profundamente sobre essa história desse raio desse que está habitando a comunicação de muitos e nós precisamos intervir com essa história, tá bom? Então, não falte amanhã, às 7 horas da manhã, vamos bater esse papo gostoso sobre mais um ponto de melhoria na comunicação. Um ótimo dia para vocês, muita saúde e paz nesta quinta-feira e muito sol também, hein? Olha só, tô aqui feliz, tá bom? Então, pessoal, um beijo. Agora tô indo de verdade, tá? Um ótimo dia para vocês também. Obrigada.